Agora a gente vai dar início, né, à nossa segunda aula, sobre a avaliação da aprendizagem no seu contexto de história e perspectivas, né? Essa disciplina, essa parte a gente vai falar basicamente dos processos, né, de avaliação, dos tipos de avaliação, quais os principais objetivos da avaliação, sobre planejamento, sobre plano. Então, a gente vai trabalhar todas essas questões voltadas às possibilidades de como se avaliar e quais são os objetivos que a gente deve atingir com a avaliação. Lucchesi, ele enfatiza que na pedagogia tradicional, a avaliação da aprendizagem ganha um espaço tão amplo nos processos de ensino que nossa prática educativa escolar passou a ser direcionada por uma pedagogia de exame, por uma pedagogia realmente avaliativa, né? Evidenciando seu caráter classificatório de aprovação ou de reprovação, tá? Independente dos processos de ensino e de aprendizagem, independente do que se aprende, do que se ensina dentro da escola. O interesse era só de aprovação ou de reprovação, de classificação ou não. Ele propõe a superação da prática de exame e do ensino de avaliação classificatória. Para o autor, há um equívoco entre o ato de avaliar e o ato de examinar, tá? Nós, de fato, chamamos de avaliação e praticamos exames, tá? Então, há uma diferença entre avaliar e examinar. Avaliar, eu estou avaliando meu aluno todos os dias. O exame é apenas uma confirmação do que o meu aluno está aprendendo, do que o meu aluno está obtendo de conhecimento dentro da sala de aula. Para Vasconcelos, ele afirma que não pode conceber uma avaliação reflexiva, crítica, emancipatória, né? Num processo de ensino passivo, repetitivo, alienante. Para esse autor, essa avaliação sempre faz parte do processo de ensino e aprendizagem. E o professor dificilmente conseguirá mudar a avaliação, enquanto não mudar a forma de trabalhar em sala de aula. Então, esse pensamento do autor, ele fala justamente que a avaliação, ela faz parte desse processo de ensino e aprendizagem, tá? E que o professor, ele tem um papel fundamental de modificação desse processo. Se o professor não se moldar, ele dificilmente vai fazer com que esse trabalho, né, seja modificado em sala de aula, que esse tipo de avaliação seja mudado em sala de aula, enquanto ele não mudar a sua concepção, as suas práticas educativas. A pedagogia histórico-crítica, ela faz um enfoque em duas questões básicas. Que questões são essas? A identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber produzido historicamente. Então, identificar, né, diversas formas que expressam o saber, o que foi aprendido dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula. E a conversão desse saber objetivo em saber escolar. Eu saber o que é que eu quero e eu ir em cima do que eu quero, por meio de formas adequadas para torná-lo acessível ao educando. Então, a escola também, ela tem que ter os objetivos de saber até onde eu posso levar o meu aluno, até onde vai ser a acessibilidade do meu aluno em relação aos conteúdos de sala de aula. Avaliar na perspectiva histórico-crítica, o que significa? Ela implica em verificar o conhecimento do aluno em duas dimensões. Em uma dimensão teórica, que é a nova maneira de o aluno ver o conteúdo, e a outra dimensão é a prática, onde possibilita que ele utilize os conceitos em outras situações de forma apropriada, utilizando também esses conceitos nos conceitos cotidianos, do cotidiano dele. O objetivo maior é que, ao incorporar conceito científico, o educando passe a compreender a realidade que antes lhe parecia natural, né? Há uma sabedoria dada por Deus, como eles imaginavam assim. Agora, como histórica, produzida pelos homens em determinado tempo e espaço para satisfazer as suas necessidades. Então, o aluno ele começa a perceber que aquela sabedoria
né, que ele tem, aquele conhecimento empírico, aquele conhecimento espontâneo que ele tem, ele começa a concretizar, né, começa a produzir no espaço escolar e satisfazer as suas necessidades. Lucchesi, ele faz a seguinte afirmação, né, definição sobre avaliação, que avaliar é um julgamento de valor sobre as manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão para o saber de cada pessoa, de cada aluno. Gasparin reforça essa ideia ao afirmar que a avaliação apenas mostra o que o aluno sabe, né? Então, no momento que o aluno está fazendo uma prova, no momento em que o aluno está fazendo algo avaliativo em sala de aula e que o professor precisa avaliar o saber daquele aluno, ele só mostra, essa avaliação só vai mostrar o que ele sabe no momento. E que os usos que são feitos da avaliação não faz parte desta avaliação. Então, o que ele utiliza fora de sala de aula não faz parte do que ele aprendeu em sala de aula, do saber dele de sala de aula. Ele não faz essa analogia, né? Ele não faz essa confabulação do saber, das concepções, né? Do saber espontâneo, do saber da vida, com o saber científico, que é o saber de sala de aula. O planejamento. Quando eu falo em avaliação, eu, professor, eu tenho que fazer um planejamento. Então, eu tenho que me planejar em relação ao nível da minha turma, né? Eu vou me planejar e me adequar ao nível da minha turma. Então, o planejamento, ele é um planejamento, ele é comprometimento, e é um comprometimento ideológico, é um comprometimento das minhas ideias, do meu saber em relação ao que eu vou transferir em sala de aula. Planejar significa uma atividade intencional onde se projeta. Quando eu planejo, eu já tenho a intencionalidade de projetar, né, de informar algo, mas esse algo já está planejado, né, para que chegue até o aluno de uma forma mais fácil, de uma forma em que o aluno consiga assimilar. E estabelece meios para atingir os objetivos. Quando eu planejo, eu já tenho um objetivo. O que eu quero atingir, tá? Para os pressupostos do planejamento. Planejar, ela vai ajudar a concretizar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, aonde a gente quer chegar. O fato é que na origem de toda a conduta humana há uma escolha. Isso implica finalidades e também valores. Quando eu falo de planejamento, eu falo da origem de toda uma conduta humana, tá? Onde há uma escolha e que implica na finalidade, né, de chegar, de ter e de ser e de possuir algum valor. Desse modo, o ser humano está condenado a escolher. Quando eu planejo, eu posso escolher, tá? As ações que eu vou fazer dentro do ambiente, né? Nesse caso, o ambiente escolar. O plano. Há o planejamento. Quando eu tenho um planejamento, eu tenho um planejado. E quando eu quero planejar, eu tenho algo em mente, que é o plano. O plano, na concepção educacional, no vocabulário educacional, ele é nos instrumentos, desculpa, nos instrumentos educacionais, o plano, ele é um documento que registra o que se pensa fazer, do que a gente vai fazer no ambiente. Como fazer, quando fazer, com o que fazer e com quem fazer. E ainda para quem fazer, tá? Ele evita o improviso, ele é um norte, um direcionamento, né, para as ações educacionais. É a apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula. O plano, ele é a formalização dos diferentes momentos do processo de planejamento. Então, eu formalizo, eu tenho um passo a passo. Eu sei como é que eu vou
seguir, eu sei como é que eu vou entrar em sala, eu sei como é que eu vou direcionar esse plano, eu sei como é que eu vou fazer cada passo dentro da sala de aula. Se houver uma intercorrência no meu plano, vai falar qual é meu plano B, qual é a minha situação. Então, tudo isso leva ao professor ter um equilíbrio em sala de aula. O planejamento e plano, eles estão estreitamente relacionados, mas não são sinônimos, tá? Os níveis de planejamento educacional se dividem em planejamento do sistema de educação, planejamento global ou projeto político pedagógico, projeto de ensino e aprendizagem, projeto de trabalho. O planejamento do sistema de educação é mais abrangente, incorpora e reflete as grandes políticas educacionais. O planejamento global ou projeto político pedagógico é um plano integral da instituição, tá? Compõe-se do marco referencial, do diagnóstico e programação. Envolve as dimensões pedagógicas, comunitária e administrativa. O projeto de ensino e aprendizagem é mais próximo da prática do professor de sala de aula. E ele pode ser dividido no plano de curso e no plano de aula. Então, cada um vai se chegando ao interior da instituição. O projeto de trabalho são projetos de aprendizagem desenvolvidos por um determinado período. Geralmente, ele é interdisciplinar, tá? Não conta como disciplina, ele está fora da grade de disciplina, mas ele faz parte do corpo, né, e do planejamento escolar. A atividade escolar de planejar, que atividade é essa? Como é que a gente pode trabalhar essa atividade? Ela deve ser um resultado da contribuição de todos aqueles que compõem o corpo profissional da escola. É preciso que todos decidam conjuntamente o que fazer e como fazer. Então, é necessário que eu tenha aquelas reuniões pedagógicas, né? Onde eu envolva todos os parceiros da escola, todos os componentes da escola, os colaboradores, para que a gente possa entrar em contato e ver como é que a gente pode melhorar as condições escolares ou conservar aquelas condições que a escola, que vem dando certo para a escola. A avaliação como instrumento subsidiário de construção de projeto de ação. O projeto de ação, né, é um planejamento, é um projeto, é um plano, tá? Em que veio para sanar toda a problemática, todas as questões para alcançar algum objetivo dentro da instituição. Alcançar algum objetivo, né, em relação ao desenvolvimento escolar. Então, a avaliação, ela poderia ser compreendida como uma crítica, tá? Do percurso de uma ação, do percurso do momento, né, do desenvolvimento escolar. Então, eu avaliar meus alunos terem notas razoáveis, é uma forma de uma crítica, de eu criticar, de eu dar um feedback dentro da instituição para que haja uma modificação e uma melhora, para que eu busque resultados em relação às minhas percas, em relação aos meus fracassos. Enquanto o planejamento dimensiona o que se vai construir, a avaliação ela subsidia essa construção, porque ela fundamenta novas decisões. Então, eu avaliar, eu estou fazendo com que a escola se modifique, tá? A partir das minhas melhoras ou a partir dos meus fracassos. A avaliação será, então, um sistema de crítica do próprio projeto, tá? Se o meu projeto não está tendo desempenho, se o meu projeto não está, se os meus alunos estão tirando nota baixa, então eu estou fracassando e a avaliação ela serve como um termômetro de mensuração desse processo, né, do que eu desejo, do que eu almejo para levar para frente da escola, para ter mais à frente na instituição escolar. Os tipos de avaliação. Avaliações, elas são divididas em 3 tipos, em diagnóstica, em somativa e formativa.
A função diagnóstica, atualmente, né, ela detecta o nível geral do conhecimento do aluno, as suas dificuldades e as suas medidas necessárias para supri-la. A somativa, a gente encontra dois instrumentos mais utilizados, que são as provas objetivas e as provas subjetivas, que é o mais usado no ambiente escolar. A formativa ocorre no final de uma unidade de ensino, período ou programa, tá? São as avaliações finais, as provas de recuperação, os provões, né? Ela fornece informações quanto ao rendimento do aluno em tempos parciais e tempos finais. Os instrumentos de avaliação, que são os meios para operacionalizar essa avaliação. Na avaliação diagnóstica, pode-se utilizar o pré-teste, o teste diagnóstico e a ficha de observação no aluno, para o aluno. Na avaliação formativa, a gente utiliza as observações, os exercícios, os questionários, as dinâmicas e as pesquisas. Na avaliação somativa, usa-se em geral testes objetivos e testes subjetivos, como a gente viu na questão nos slides anteriores. Dentro dos princípios de avaliação, a gente considera necessariamente habilidades e competências relacionadas ao processo de aprendizagem. E a gente relaciona alguns desenvolvimentos da criança, do aluno. O desenvolvimento motor, né, o cognitivo, o afetivo e o social, né, o envolvimento da criança com outras crianças. Nesse processo, a gente faz questionamentos de como, o que avaliar, para que avaliar, como avaliar, o que e para que avaliar. As respostas a essas perguntas, né, a esses questionamentos, deve-se ter como base os objetivos do curso, né, aonde é que eu quero chegar, a disciplina com que eu estou trabalhando, os conteúdos programados, os programas e os planos de ensino. Então, tudo isso é considerado também para avaliar o professor, o desenvolvimento da aula, para que chegue até a criança e ela possa ser avaliada de uma forma de qualidade, né? De ter uma qualidade na sua avaliação. Avaliar, a gente deve ter como base o quê? Propósitos e objetivos de avaliação. Quais são os instrumentos que a gente utiliza para avaliar e quais são as medidas, né, que a gente utiliza para ter essa questão de avaliação. E também deve ter uma relação entre professor e aluno. Eu conhecer o meu aluno, eu conhecer o meu professor, eu saber quais são os pontos positivos do meu aluno, o que eu posso explorar desse meu aluno e desse meu professor. Então, tudo isso são formas de trabalhar os processos de ensino e aprendizagem, os processos de questionamentos e avaliações dentro do ambiente escolar. As funções da avaliação, segundo a visão de Libânio, né? Ele fala que a função tem três funções: a função pedagógica didática, a função diagnóstica e a função de controle. A função pedagógico didática, ele se refere ao papel da avaliação no cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação escolar. Na função diagnóstica, ele diz que permite identificar progressos, dificuldades do aluno e a atuação do professor, que por sua vez determinam modificações do processo de ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos. Então, o meu professor, ele tem um planejamento, ele tem um plano, mas ele pode modificar esse plano para que as exigências, né, que ele possa cumprir essas exigências no objetivo final, né? Ele pode fazer modificações durante o processo de ensino para que ele chegue com qualidade ao objetivo final, que o objetivo final dele é nivelar a turma, fazer com que essa turma esteja num nível igualitário e chegue no final do processo com o aprendizado, né, concluído. A função de controle se refere aos meios e à frequência das verificações da qualificação dos resultados escolares. Então, eu vou estar sempre em alerta, verificando, né, essas questões para que
obtém um resultado positivo no final do processo. O planejamento na prática escolar, como é que ele tem sido? Ele tem sido um modo de operacionalização no uso dos recursos. Ou seja, quando eu faço um planejamento, né, das minhas práticas dentro da instituição, dentro do ambiente escolar, eu tenho que ter apoio. Então, eu tenho que ter material para trabalhar com qualidade, para ter um ensino de qualidade. O financeiro tem que me dar apoio, tem que ter finanças dentro da escola, tem que ter material humano, né? Material humano e de qualidade, professores de qualidade e material didático. Porque como é que eu vou trabalhar se eu não tenho o material adequado para o desenvolvimento do conteúdo, para o desenvolvimento do meu trabalho? Aí a gente tem a semana do planejamento escolar. O que é essa semana do planejamento escolar? Toda escola, ela tem esse processo de se planejar anualmente, semestralmente, mensalmente, né? Então ela tem esses cronogramas de desenvolvimento para que a aula, para que o ensino transcorra, né, de uma forma mais qualitativa, na verdade. Momento e preenchimento de formulários. É o momento de preenchimento de formulários realmente, né? Ocorre no início de cada ano letivo. É o registro de tudo que o professor irá fazer durante o ano letivo, nas disciplinas ou áreas de estudo. Aí a gente tem um planejamento anual, tá? De um professor do segundo ano de uma turma de ensino fundamental. A disciplina é português. Aí tem todo o conteúdo, né? Referente. Lá em cima a gente tem os objetivos gerais, né? Em relação ao conteúdo, em relação a essa disciplina. Aí a gente tem os conteúdos, o que vai cair durante todo o ano, que o professor vai trabalhar durante todo o ano. A gente tem as habilidades, que é o que o professor vai obter do aluno, né? O desejo, o objetivo em relação a cada assunto, a cada conteúdo. As atividades referentes, né? Em relação a cada conteúdo, o que vai cair em cada, o que, é que eu vou cobrar do aluno em relação a cada conteúdo que eu vou passar em sala de aula. E aí a gente tem as descrições, né, em relação à disciplina, em relação a cada conteúdo, né, que são os procedimentos que eu irei utilizar, o que foi que eu fiz em sala de aula, né, para obter a qualidade e a avaliação desse aluno em relação a esta disciplina.